Estamos no ar com conversas cruzadas pelo canal 36 da TV Com, pela NET e também pela Via Max. Participe, mande o seu recado, dê a sua opinião, ligue para a gente, mande e-mail ou se comunique aqui com o programa através do Twitter. Sempre um tema muito polêmico e já gerou polêmica aqui nos bastidores, né? Que é a questão do sistema de cotas. É sempre uma questão bastante polêmica, né? A ideia é boa, mas na prática ela não funciona como deveria. A ideia não é boa porque há mesmo assim uma discriminação. Enfim, qual é a opinião de vocês a respeito deste sistema criado e de muita polêmica também, né? Que gera muitas discussões sempre. Eu acredito que se os professores me repetir, eu acho que eles estão doidos que eu comece a falar, né? Fica à vontade. Toda a sua autoridade no assunto. Eu acredito que neste momento não tem como dizer se é bom ou ruim. Tá? Neste momento nós só podemos dizer que a tentativa do programa de ações afirmativas, né, que é o programa de cotas, é resgatar uma dívida social que nós tínhamos com candidato, ou seja, com a raça negra, com indígenas. Então, neste sentido, ela é válida. Tá? Só que é um processo, é um programa que deve ser muito bem acompanhado. Hoje, na Universidade Federal, nós tivemos um seminário de avaliação do programa de ações afirmativas. Né? E é um programa que se expandiu, quase todas as universidades hoje eles têm esse programa das cotas, mas ele deve ser muito bem avaliado. A UFSC está no programa desde 2007, né, com cotas 20% para candidatos de escola pública, que fez todo o seu percurso de ensino fundamental e médio em escola pública, 10% para candidatos autodeclarados negros e temos vagas para candidatos indígenas, que é um número de vagas por curso e no máximo 5 vagas para candidatos indígenas. É um assunto extremamente polêmico mesmo dentro da própria Universidade Federal, né? Embora inclusive lá no seu início teve muita dificuldade para implementar isso, né? Sim, em questões judiciais, enfim. Sim, com certeza. Não, até hoje a gente enfrenta no vestibular, o candidato fica, por causa um aluno cotista entra na classificação e tira um da classificação geral, né? Os que não participam das cotas, e eles geralmente entram na justiça. Qual é o principal problema hoje do sistema de cotas de ações afirmativas? As políticas de ações afirmativas que nos Estados Unidos começaram nos anos 60 e que promoveram justamente aquilo que se diz que é uma dívida social, uma dívida histórica, com grupos étnicos minoritários ou que foram explorados em determinado momento, foi exitoso. Hoje nós temos Barack Obama presidente. Grandes expoentes da cultura norte-americana são de grupos étnicos que foram naturalmente ou dizimados ou trabalho escravo. E no Brasil, como o programa é novo, ainda incipiente, a gente tem que monitorar ele, tem que entendê-lo melhor e ver que tipo de dívida histórica, né, nele, o impacto dele causando isso aí na sociedade, não positivo. É cedo ainda? É cedo, muito cedo. Eu acredito que tem muita discussão a ser feita ainda nesse sentido. Hoje os Estados Unidos, nos anos 2000, que os Estados Unidos começaram a sentir os reflexos das políticas dos anos 60 e 70 de inclusão e de políticas afirmativas que fez parte dos programas de inclusão social, que era a pauta do governo John Kennedy. Então, como nós discutirmos algo aqui é fundamental, claro, mas se é bom ou se é ruim. É bom, claro, é bom que todo mundo tenha acesso, de alguma forma, mas com monitoramento constante para a gente poder entender quais são as reais necessidades da sociedade. Isso quer dizer que a cada ano esse sistema, esse programa, ele tem que ser reciclado, ele deve passar por melhorias, não é por aqui que nós erramos, tem que ser por ali, essa é a ideia? A cada ano é muito pouco, né? Porque nós não temos como avaliar um aluno que entrou hoje na universidade e um ano depois não tem como fazer essa avaliação. Nós fizemos uma avaliação na UFSC em 5 anos. Começou em 2007, em 2012 ele vai passar por uma discussão muito grande. Começou hoje já com um seminário, enfim, vai passar por uma discussão muito grande do programa no sentido da gente afirmar ou fazer alguma correção de rumo, enfim, né? Eu não sei o que vai acontecer. Mas com certeza ele tem que ser avaliado. Agora, anualmente, não há necessidade. Se a gente acho que
essa é uma política que você não vai conseguir, em primeiro lugar, você tem dificuldade em implantar, né? Porque existem muitas questões em jogo. Em segundo lugar, não é com 4 anos que você tenha condições de avaliar nem se seu programa está cumprindo sua função e nem a capacidade que essas pessoas realmente terão de ascender socialmente. Então, na verdade, é cedo demais, eu acho, assim, para tecer qualquer avaliação a respeito desse sistema. Porque isso, principalmente em educação, os processos são um pouco mais longos. E para ver o reflexo disso na sociedade, para mim é uma coisa para 10 anos para cima. E olha lá. Eu acho que é a questão de uma geração para poder entender o seu... É um processo longo. É um processo muito longo. longo. Isso eu não tenho, e delicado. Como historiador, eu não tenho dúvida. E delicado. Será que se nós conseguíssemos, aí, se o Brasil conseguisse aumentar o número de vagas, a oferta de vagas, esses problemas não seriam amenizados? Com certeza. Né? Então, talvez a gente teria que achar a solução disso por um outro caminho. Passa por uma outra questão, né? Da melhoria também do ensino básico. Porque, Exato, na verdade, certeza. hoje, por que você teve que garantir cota na educação superior para indígena, para filho, para negro, para outras minorias? Porque a questão do não acesso não passa por uma questão de etnia ou alguma outra questão. Passa pela questão da qualidade da educação básica. Porque se ele viesse de uma escola boa de ensino básico, ele teria condições de concorrer. Com qualquer um numa universidade. Então, é um conjunto de questões. Talvez a solução esteja numa outra forma, Numa não outra criar forma. essas cotas. Tem um caso emblemático disso, que eu acho que vale a pena discutir, que 2 irmãos, eu não lembro, então 2 ou 3 anos, na Universidade de Brasília, 2 irmãos gêmeos, e que um se declarou cotista, pois havia antepassados afro-brasileiros, e o outro não. Os 2 tiraram a mesma nota, um não entrou porque não se declarou cotista, e o outro que se... E os 2 eram exatamente iguais. Então, quer dizer, há distorções no sistema, não há discussão se ele é necessário ou não. Desde o ensino básico, a necessidade de incluir todo mundo, universalização. Mas há distorções profundas nos sistemas que têm que ser corrigidas e a gente só vai ver o reflexo daqui a um bom tempo. Estamos no ar com conversas cruzadas pela TV Com, canal 36 da NET e também pela Via Max, hoje discutindo a qualidade no ensino superior em Santa Catarina. É bom lembrar que 2 das nossas mais importantes universidades estão passando este ano por um processo de mudanças, né? Em breve a Universidade Federal de Santa Catarina e hoje a eleição para a nova reitoria, para o novo reitor da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Pelo Twitter, a universidade já divulgou o vencedor das eleições, professor Antônio Eronaldo de Souza, do Centro de Ciências Tecnológicas, e o candidato a vice-reitor, o professor Marcos Tomasi, do Centro de Ciências da Administração. Os 2, claro, compondo a chapa Inovar e Avançar, venceram a eleição com 73% dos votos. Portanto, esta informação, a UDESC tem um novo reitor e um novo vice-reitor, foram eleitos na noite desta quarta-feira. Daqui a pouquinho aqui no Conversas Cruzadas, vamos falar do ENAD, a avaliação do ensino superior, de que forma esse exame é aplicado, né, e quais são os resultados que a gente acaba obtendo através desse tipo de exame. Vamos voltar a falar também, claro, na questão dos investimentos que possam vir por aí do Congresso Nacional em Brasília. Mas já voltamos.